Então, galera, hoje a gente está começando mais uma entrevista. Hoje a gente entrevista pessoas do bem, né? São aqueles que trabalham em prol de algumas pessoas, aqueles que mudam a sua vida em função de outra pessoa. E foi assim também com o Goiano Faison, né? De 27 anos, ele é fotógrafo e professor de educação física e passou 85 dias aí entre Peru e Bolívia e a gente hoje tem uma grande curiosidade de saber. Tudo bem, Faison? Tudo ótimo, maravilha estar com vocês aí, poder compartilhar um pouco da minha experiência e, quem sabe, inspirar novos viajantes, novos turistas a desenvolver um pouco sobre o trabalho voluntário, sobre fazer o bem ao próximo, né? Eu queria saber se você sempre teve essa vida direcionada ao próximo ou se teve algum momento na sua vida que acendeu aquela lâmpada, né? É preciso fazer o bem ao próximo. Como foi isso na sua vida? Bom, eu sempre tive um olhar para um lado social, assim, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, desde pequeno. E por incrível que pareça, quando eu era pequeno, eu pensava em fazer direito. E acabei não fazendo, fui para outras áreas, mas eu tive sempre comigo, assim, essa questão de fazer o bem ao próximo, né? E aí, consequentemente, pelo aquilo que eu acredito, por ser cristão também, isso ficou mais aflorado em alguns anos da minha vida. Mas eu acho que o start inicial foi em 2010, quando eu comecei realmente a me dedicar a projetos sociais, a trabalhos sociais, que foi quando eu comecei um trabalho documental com os garis da minha cidade, e eu desenvolvi um projeto com eles durante 5 anos, no qual eu acompanhava com fotografias, nas datas específicas como Natal, Páscoa, a gente sempre fazia alguma coisa para eles. Então, acredito que 2010 foi realmente o start para eu direcionar um pouco mais a minha vida, sempre com trabalhos sociais e projetos missionários também, com algumas igrejas. Então, acho que foi isso, assim. Então, pelo que você está falando, você não começou isso em uma viagem quando você foi para o exterior. Você, desde aqui do Brasil, você já tinha essa prática, né? Junto com o seu grupo religioso, com amigos. Isso você já começava a desenvolver aqui mesmo no Brasil. Sim, já nas cidades que eu passei, nas cidades que eu fiquei, e sempre com amigos aqui no Brasil mesmo, a gente desenvolveu alguns projetos, ou participamos de alguns projetos de amigos também. Então, começou assim. Você diz, né, na sua matéria que é preciso, né, coragem, determinação e colocar o ego de lado. Eu também acredito muito nisso, né, para que você consiga ter uma proposta de vida como essa. Como alcançar esses 3 tributos aí, esses 3 quesitos? Coragem, determinação e do lado que se traduz em ser solidário ao outro, né? É um caminho difícil, né? Embora acredito que eu não alcancei ainda, né? Até por ser muito novo. Mas, como eu escrevi, é difícil você ter essa coragem, muitas vezes, de deixar o seu país, ou deixar mesmo a sua própria rotina e fazer algum trabalho voluntário em prol do outro, né? Hoje a gente vive num país ou num mundo que ele é muito egoísta. A gente acredito fielmente, assim, que falta mais amor no mundo. E não é só no sentido de uma religião ou alguma filosofia de vida, é realmente as pessoas olhar para o próximo com um olhar mais humano mesmo. Então, você ter essa coragem de, às vezes, abandonar tudo que você tem e ir para um país diferente para servir o outro, é difícil, porque a gente lida muito com essa questão de ego. E o ego, ele, quanto mais inflama, mais a gente quer ser visto, né? E o trabalho voluntário, ele é totalmente ao contrário disso. Você não faz um trabalho voluntário para ser visto. Você faz um trabalho voluntário para você deixar de ser o que você é, para que aquela pessoa que você está ajudando, ela possa ser alguma coisa. Você está deixando aquilo que você tem, aquilo que você acredita, para que aquela pessoa seja alguma coisa naquele momento. Né? E o trabalho voluntário não é só doar-se, é aprender também. Nos trabalhos voluntários que eu fiz e que eu realizo, eu acho que eu vou lá oferecer alguma coisa, mas eu sempre saio mais cheio do que aquilo que eu posso oferecer. Então essa que é a troca. E você alcançar isso é um caminho muito difícil, né? Você deixar de ser quem você é, aquilo que você sabe, o seu conceito, você deixar a sua rotina, é um caminho difícil. E eu gosto muito, nesse sentido, de falar do ego, porque a tradição budista fala muito sobre isso, né? De você alcançar uma questão espiritual onde você precisa se rebaixar totalmente, né? Para que
você consiga evoluir e tudo mais, assim, eu gosto dessa parte da filosofia budista, assim, também. E como que essas ONGs, elas recebem vocês? Primeiro, né, suponhamos hoje, eu quero fazer um trabalho numa ONG. Qual o primeiro passo? O que eu devo fazer para poder ser acolhido por essa ONG? Existe um processo seletivo, digamos assim? Eu tenho que me candidatar? Como que é isso? Para qual país você vai ou a forma que você quer, né? Tem muitas ONGs ou empresas que fazem essa troca do trabalho voluntário, né, onde você paga ali uma quantia X para essa empresa e ela vai te direcionar para alguma ONG, né, em algum país. No meu caso, o que eu sempre fiz foi procurar o contato da ONG direto, né, às vezes por um Facebook ou algum contato de amigo que já participou de alguma ONG, e entrar em contato direto com a ONG através de um e-mail, algum contato por Facebook também, para evitar esse custo, por exemplo, de você pagar para algum lugar, para esse lugar te levar para esse outro lugar. Né? Eu não gosto desse processo, por exemplo. Né? Então, o que eu faço é tentar associar, às vezes, a uma viagem que eu vou fazer, pelo meu trabalho também como fotógrafo, e nisso alinhar o trabalho voluntário dentro dessa viagem. Então, por isso que eu procuro esse contato direto com as ONGs. As duas ONGs que eu participei, a Fundação Santa Marta, no Peru, e uma ONG que eu participei no Uruguai, eu fiz esse contato direto e fiz meio que um processo seletivo online. Né? Eles me mandaram um formulário, eu respondi e fui qualificado para trabalhar com eles. Então, né, foi assim que eu participei especificamente dessas duas ONGs. Assim. E em algumas outras ONGs que eu participei foi contato direto estando no país, né? Alguns contatos que eu fiz falaram, tem uma ONG assim, e aí eu fui, entrei em contato direto, pessoalmente, e acabou dando certo desenvolver o trabalho voluntário. Bem bacana, bem bacana. E dessas experiências que você teve, qual para você foi a mais marcante e também aquela o maior aprendizado que você pode ter tido nessas experiências? É complicado falar assim, né? Até me emociona, às vezes, quando eu escrevo algum texto, ou você lembra, ou você fala, né? Porque, como eu falei um pouco antes, você acha que você vai oferecer alguma coisa, mas você sai muito mais cheio do que quando você chega, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com criança, eu sempre fui apaixonado por criança. A minha área de formação na educação física é trabalhando com crianças. Eu desenvolvi projetos, trabalhos, artigos e me especializei em trabalhar com crianças. Assim. Então, acredito que ter trabalhado agora recentemente no Peru com crianças foi a experiência mais marcante da minha vida. Tanto por aprender um pouco mais do espanhol com as crianças, mas por estar realmente com as crianças. Assim. E a experiência mais linda de trabalho voluntário é essa, né? Você ver que você pode oferecer algo de bom para as pessoas sem pedir nada em troca. Então eu voltei carregado de boas energias, de pensamentos bons, e você olhar o rostinho daquelas crianças assim, sorrindo, te chamando de professor, de amigo, na hora de se despedir, elas choraram, então é difícil assim falar, né? Mas eu acho que a experiência mais linda de você fazer o trabalho voluntário é essa, você saber que de alguma forma você pode ser útil, seja oferecendo qualquer coisa, seja fazendo qualquer coisa, mas você tá com o coração disposto a fazer o bem pro próximo, sabe? Então, assim, é emocionante falar sobre. Eu posso imaginar, e eu vi muito isso naquela foto sua preta e branca, vou colocar aqui também para a galera ver, onde você está sentado numa cama ensinando uma criança, né? Aquela foto ela é muito expressiva. Né? Sem dúvida, eu acho que ela retrata muito bem isso que você falou, do doar-se, né? Sem esperar nada em troca. E você fala, por exemplo, do dinheiro em relação ao espírito aventureiro, o desejo de viajar como prioridade, a jornada de trabalho convencional, né? Sendo um motivo, um sentimento de frustração, do aqui e agora em busca do autoconhecimento, que é algo que eu imagino que você foi muito buscar na viagem, e da liberdade e da solidão, né? Os momentos de liberdade e solidão versus a incompreensão e a escravidão. Você pode explicar para a gente com mais detalhe o que são esses opostos aí, essa linha que você faz? Certo. Eu escrevi em relação a isso por ter alguns amigos e conhecer algumas pessoas que hoje, entre aspas, se sentem frustradas por ficar, às vezes, 6, 8 horas dentro de um escritório, dentro de uma rotina,
E que às vezes, eu só tenho 30 dias para viajar, 15 dias de férias, e eu vou viajar para descansar e tudo mais. No meu caso, eu posso dizer assim, que eu nunca fui um frustrado, entre aspas, pelo meu trabalho, né? Porque, como eu falei, eu sempre gostei de trabalhar com criança, amo ser professor de educação física também, né? Então, assim, não foi que eu me frustrei de trabalhar na escola, que eu cansei e tudo mais. Foi um momento da minha vida que eu cheguei e pensei comigo assim, eu não quero só ficar na escola, não quero só fazer uma viagem de férias, eu quero viver um tempo novo na minha vida, mais ou menos como um tempo sabático, né? Não ter a minha preocupação, por exemplo, de eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso e fazer a minha rotina. Eu quero experimentar um pouco essa liberdade de viver só o que eu tenho no hoje, porque o amanhã ainda está longe, né? Então, esses paralelismos que eu tento fazer na minha escrita é justamente sobre essa, onde a gente procura fazer da nossa vida uma vida diferente. Claro que nem todos têm o mesmo perfil, né, de, por exemplo, fazer o que eu fiz, que foi pedir demissão de todos os meus empregos para ficar viajando por um tempo, mas que a gente precisa, às vezes, sair da nossa rotina. E, às vezes, as pessoas perguntam, né, mas precisa ter dinheiro para viajar. Depende do seu estilo de viagem, né? Se você quer ter uma viagem um pouco mais confortável, obviamente você precisa de um pouco mais de dinheiro. Mas hoje a gente está com essa vibe, vamos dizer assim, dos nômades digitais, né? Que é você fazer uma viagem totalmente alternativa. E eu procurei me adaptar a esse estilo, porque é o meu estilo de vida também. Para mim é indiferente dormir, às vezes, numa rodoviária, no aeroporto, numa barraca. Então, viajar é o lema. Viver novas culturas é o lema. Você ter contato com pessoas diferentes, você ficar na casa de amigos que você faz na viagem, onde você conhece, ou ficar no couchsurfing, né, que hoje é muito comum. Então, viver essas experiências onde nem sempre o dinheiro vai te pagar algo e vai te dar algo em troca, né? A questão da solidão, ela é complicada para quem viaja sozinho, no meu caso. Porém, também gosto, né, de ter o meu momento de solidão, de solitude, um tempo para pensar, refletir. E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente busca esse autoconhecimento, busca conhecer quem você é. E não só conhecer você através de você mesmo, mas conhecer você através do outro. Em algum desse momento, né, de alguma viagem que você fez, de alguma situação, te deu talvez algum tipo de medo? Porque eu acho que o medo é algo inevitável, né? Sobretudo para essa modalidade, como você chamou a atenção para os nômades digitais, que nunca tem algo assim tão planejado, né? Aquele pacote que você foi na agência comprar de viagem. Não te deu algum tipo de medo? Ou qual tipo de medo te deu? O medo, como você falou, ele é inevitável, né? Mas você não pode ter medo do medo. Porque se você fica com medo do medo, você acaba não fazendo. Então, por exemplo, quando eu fiz todo o litoral do Uruguai a pé, de longboard ou de carona, eu tentava não pensar naquele momento que poderia acontecer alguma coisa. Porque se eu ficasse pensando, se eu pegar uma carona aqui, podem me assaltar, podem roubar minha mochila, podem me matar, então eu não vou pegar carona, né? Então a gente vai ter o medo. Só que eu não posso ser paralisado por esse medo. Tem que só ir, né? O que vai acontecer, as coisas acontecem, elas fluem. E o bom disso é que você aprende a confiar totalmente na sua intuição, né? Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam na intuição. Mas eu, falando por mim, nessa viagem que eu fiz para o Uruguai de carona, eu pude perceber muito mais, assim, a confiar na minha intuição. O momento em que eu podia pegar uma carona com tal pessoa, o momento em que eu teria que caminhar a pé, o momento que eu teria que parar para descansar e analisar toda a situação. Você fica à mercê disso? Fica. Mas você aprende a confiar em si mesmo, aprende a confiar na sua intuição, e o medo, ele acaba ficando em stand-by muitas vezes. O que você planeja para a sua vida? Bom, eu ainda planejo ficar mais um tempo na estrada, né? Não pretendo voltar ainda para a escola, para trabalhar como professor. Pretendo investir um pouco mais nessa carreira de fotógrafo de viagem, ou viajando mais. E agora eu estou com um projeto com 2 amigos, onde a gente vai fazer Paris-Munique a pé. E a gente tem a ideia de gravar um documentário sobre isso e tentar vender ele posteriormente, porque é um trajeto que, por onde eu li, apenas 2 pessoas fizeram.
Uma foi um alemão que fez Munique e Paris, e o outro foi um francês que fez Paris-Munique. Então a nossa ideia agora é, em agosto, estar indo para a Europa para fazer especificamente esse trajeto. São 900 quilômetros, onde a gente acredita que em 30 dias, se tudo ocorrer bem, a gente consegue concluir o percurso. Uau, 900 quilômetros, Paris-Munique. Vai ser os primeiros brasileiros, né, a fazer essa experiência de uma viagem a pé internacional, né? Acredito que sim. Porque é muito comum o caminho de Santiago de Compostela, né? Que é você atravessa da Espanha para a França, mas é um caminho conhecido, onde mochileiros do mundo todo fazem esse percurso anualmente e tudo mais. Então, quando eu descobri a história desse francês, que na real foi assim, ele tinha uma amiga em Munique, e ela era uma grande escritora na época, e ela estava doente, foi quase para UTI e tudo mais, e ele mandou uma carta para ela dizendo que ela não poderia morrer enquanto ele não chegasse para visitá-la. E esse francês fez o trajeto de Paris a Munique a pé num período de inverno. E essa mulher acabou sobrevivendo e viveu mais 30 anos depois. E eu fiquei fascinado pela história, né? E aí procurei um pouco ali sobre o trajeto e tudo mais, vi que é tranquilo fazer e mandei mensagem para os meus amigos, falei, a ideia é essa, vocês topam? Opa, topa, beleza, compramos as passagens, agora só vamos. Para quem sabe render um dinheiro futuramente, mas não só isso, né? Eu acredito, como a gente está falando sobre essa questão de desapegar um pouco, buscar o autoconhecimento, eu acho que você ficar na estrada 30 dias caminhando numa média de 7, 8 horas por dia com 2 amigos, vai fazer com que a gente se conheça muito mais como amigos, como pessoas, como nós mesmos, saber do nosso limite, saber da nossa capacidade de fazer alguma coisa, de dormir na barraca, de comer o que der para comer, e experimentar uma vida durante 30 dias totalmente diferente daquilo que às vezes a gente está acostumado, né? De ter a nossa cama, de tomar um banho quente, desfrutar daquilo que a gente pode enquanto a gente está em casa. Então, acredito que vai ser uma viagem fascinante, em todos os sentidos, né, por quem a gente vai conhecer e poder compartilhar nossa experiência na estrada e depois compartilhar a experiência com pessoas que vão acompanhar a viagem. Então, em todos os sentidos, acredito que vai ser uma viagem inesquecível. Faison, olha, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom, foi mais do que esperado. Eu estava super curioso em saber... ter, né, essa entrevista contigo, saber mais da sua experiência, e fique à vontade, e do mais eu só tenho mesmo a agradecer toda essa oportunidade que você está dando para a gente assistir um pouquinho da sua vida, das experiências suas de viagem e também de solidariedade ao outro. Eu que agradeço, né, o convite de poder compartilhar um pouco da minha pequena experiência ainda, e tentar, como eu falei, motivar outras pessoas a enfrentar os seus medos e fazer viagens diferentes, alternativas, nem que seja uma vez, para experimentar essas coisas diferentes e poder crescer, evoluir como pessoa, como ser humano. Agradeço demais mesmo o convite, também estou à disposição sempre que precisar. E futuras parcerias aí, estamos aí para o bem. Certo, Faison. Olha, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, que estão sempre dando like, que estão acompanhando a gente. Estamos tendo ótimos retornos em referência aos vídeos que publicamos aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Eu me chamo Faison, eu sou fotógrafo. E eu e meu amigo, a gente está querendo fazer uma aventura entre Paris e Munique, fazendo esse trajeto caminhando. São aproximadamente 900 quilômetros e, pelos nossos cálculos, nós conseguiremos fazer esse trajeto em aproximadamente 30 dias, o que nos daria mais ou menos 6 horas de caminhada por dia, ou seja, 30 quilômetros caminhando por dia. Nós temos o apoio da Help, que é uma empresa de roupas, e a pegada deles é muito legal porque envolve moda, envolve viagens e principalmente o impacto social, né? Então procure mais sobre a empresa também. E o objetivo de fazer a vaquinha é para que a gente consiga o dinheiro especificamente para as passagens de ida e volta, né? Que no caso seria o nosso investimento maior. Então, se você gostou da ideia, acha que esse documentário pode ser bem bacana,
compartilhe com seus amigos, entre em contato com a gente. E se você tiver amigos que possam nos ajudar também entre em contato com a gente, tá? Valeu, galera!